Trevisan, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o programa de voluntariado da classe contábil. E aí eu queria levantar uma questão, porque hoje muito se discute da consciência crítica do cidadão, a importância dele participar para poder interferir nas questões sociais como um todo. O programa de voluntariado da classe contábil tem essa iniciativa de melhorar a sociedade como um todo e fazer com que o profissional da contabilidade possa atuar de uma forma diferente, né? Olhando também por um aspecto de cidadania, um aspecto de responsabilidade social, de sustentabilidade, né, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Nós começamos com uma iniciativa e você, né, foi uma peça, acho que fundamental para que a gente conseguisse fazer essa parceria com uma ação vinculada à Fome Zero, a ONG Fome Zero. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a sua percepção, as conquistas, os desafios que nós temos dentro desse programa de gestão da merenda escolar e como o profissional da contabilidade está inserido dentro desse contexto. Obrigado. Eu acho que nós, os profissionais da contabilidade, nesse ambiente que a gente está vivendo, né, onde cada vez mais os cidadãos querem compartilhar, querem participar, a capacidade que nós temos para poder apoiar iniciativas dessa natureza é enorme, né? E o que nós, os contabilistas, estamos fazendo hoje é colocar à disposição da sociedade o nosso conhecimento. No fundo, trata de a gente, em qualquer cidade do Brasil, né, dos quase 5.600 municípios, né, sempre terá um profissional da contabilidade que pode disponibilizar parte do seu tempo, né, atuando junto, por exemplo, aos conselhos de alimentação escolar, porque, afinal, são 40 milhões de refeições que são servidas todos os dias, né? E é preciso olhar se ela está correta. Às vezes o próprio membro do Conselho de Alimentação Escolar, ele desconhece qual é o orçamento que está ligado àquela atividade. E mesmo a nossa comunidade de contabilistas participando como membro dos contabilistas, dos Conselhos de Alimentação Escolar. De maneira que o despertar para esta função tão bacana da nossa comunidade, que é se interligar mais com a sociedade, né? Um pouco sair do nosso casulo, porque é um dia a dia muito duro, né? E abrindo-se para que a sociedade possa tirar partido do enorme conhecimento que os contabilistas têm, né? E esse programa, o da merenda escolar, né, ele justamente permite que essa comunidade, a nossa comunidade, possa compartilhar, porque tanto compartilha com os membros do conselho, compartilha com as escolas, compartilha com os órgãos do governo que estão ligados à merenda escolar. Então é uma oportunidade muito bacana que ficou definida já há quase 4 anos e que está avançando de uma forma muito legal. Essa iniciativa ela surgiu num congresso brasileiro de contabilidade e hoje esse programa acho que tem alcance nacional, né? Pois é. Você vê, por exemplo, uma atuação em São Paulo de todos os municípios muito engajados e quando você olha isso para o Brasil, os desafios são imensos, porque você tem cidades que até o acesso é difícil e você tem alguma ação nesse sentido acontecendo, né? Quando a organização contábil, acho que como você mesmo colocou, a comunidade, a nossa comunidade, né? Essa sociedade civil organizada, ela pode de fato contribuir para uma gestão social muito melhor. É claro, né? Não, e você veja, Márcia, que quando nós lá lançamos esse programa, eu me lembro que apenas 300 cidades, no primeiro ano foram 300 municípios que se inscreveram no Prêmio Nacional de Gestão do Município que provê uma merenda com eficiência, né? Esse último ano já foram quase 1.200 municípios, quer dizer, então ele vai sendo uma espécie de formiguinha, né? Tomando conta do Brasil todo. Isso com o apoio dos profissionais da contabilidade, né? Então, cada vez mais a gente está ali para esclarecer os aspectos legais, né? As doações, por exemplo, que poucas pessoas sabem como fazer. Eu acho que é uma questão que nós, os contabilistas, podemos ajudar bastante, né? Os cidadãos que querem
contribuir, né? Que não sabe nem como fazer exatamente, isso. Exatamente, e está totalmente disponível. Eu acho que o profissional da contabilidade, ele sai muito daquele papel de executor e ele passa a ser o interlocutor, né? O provedor de alternativas que estão disponíveis de forma legal para que as pessoas físicas, as pessoas jurídicas possam participar sem gastar um tostão a mais, né? Uhum. Aí a gente já entra numa outra frente, que seria aquele projeto de organização civil, ligada aí à ação que vale 1 milhão, ao FUNCriança, onde tem um papel também significativo da sociedade em colaborar com essa gestão social. Eu vou pagar algo a mais? Não, está disponível na própria arrecadação que a empresa faz ou que a pessoa física faz, ela pode destinar essa parcela em colaboração a todo esse contexto. E Márcia, né? eu fico imaginando assim, se a comunidade, né, nós somos quase 500 mil profissionais, né, entra numa campanha, né, esclarecendo os seus clientes, por exemplo, de que maneira que eles podem participar com esses fundos que estão aí disponíveis e que poucas pessoas sabem, né? Porque a legislação brasileira, a gente sabe, e nós, os contadores, sabemos tanto, né? Ela é complexa, né? E eu sempre penso assim, olha, na hora que você for fazer a sua declaração, pergunte para um contador como é que você pode doar. Pode ter certeza que ele pode te ajudar e acabar com a sua dúvida sobre como é que você faz esse direito para não ter nenhum problema depois junto ao fisco, né? Malha fina, que às vezes é chato, tão né? Temida. Tão temida, né? Pode fazer até a época da declaração, não pode, tem que fazer até 31 de dezembro. Quer dizer, são questões que as pessoas passam batido e deixam, às vezes, de participar de belíssimos programas que estão aí disponíveis, né? E esse dinheiro vai para um ralo comum. Vai, exatamente. E quando você pode destinar, pelo menos você fica com um conforto e com a consciência de que você fez o seu papel como cidadão, construindo e colaborando para uma sociedade mais equilibrada, né? Nesse sentido, o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de São Paulo, ele desenvolveu, através de uma comissão específica que trata de projetos sociais. Então tem uma cartilha que se chama Uma Ação que Vale 1 Milhão, com todas essas dicas de como o profissional da contabilidade pode apurar ou simular, né, desenvolver estimativas de cálculos para orientar melhor o seu cliente ou a pessoa física que queira isso. Essa informação está disponível no portal do Conselho Regional de Contabilidade, inclusive com a possibilidade de um simulador de cálculo para você identificar que parcela poderia ser destinada ao FUNCriança, por exemplo, né? Então são iniciativas que vai desde a capacitação, desenvolvimento profissional, até a conscientização do indivíduo como parte integrante de um processo de conscientização e modificação. Quer dizer, ele pode acessar, ele acessa o site do Conselho Regional e lá ele tem todas as explicações que ele precisa. Que ele precisa, inclusive, para compartilhar essas informações com Olha, Márcia, você vê, poucas pessoas sabem disso, exatamente, né? Acho que nós temos que divulgar cada vez mais, né? Porque desde as escolas, eu imagino o seguinte, o jovem, a criança que começa a sua vida, né? Ela às vezes não sabe nem que tem uma carteira de identidade que vai dar ela a condição de cidadã, um passaporte, né? E ela não tem ideia também de como é que funciona as suas finanças. E às vezes, ser cidadão, né, necessariamente você precisa se conhecer e conhecer as coisas que você pode fazer, como é que você controla o seu orçamento, né? Exato. E quem é que vai ensinar isso? Quem é que vai ensinar isso? Eu acho que nós, então, os contadores, temos um papel social extremamente relevante para ajudar as pessoas a se desenvolver como cidadãos, né? Porque elas se sentirão muito mais seguras depois, né? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que essa iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade em lançar um programa nacional de voluntariado da classe contábil, ela foi muito assertiva no sentido de pelo menos identificar, né, na nossa comunidade quais são os profissionais que têm esse interesse para serem capacitados e atuarem de uma forma diferente no programa. Então, nós começamos, por exemplo, eu não tenho
o número exato, mas aproximadamente no início de um período com 3.000 contabilistas cadastrados nesse programa de voluntariado da classe contábil, e a gente tem um potencial muito grande de crescimento dessa base. Nossa, né? Um exército, imagina. A gente estima... 27 unidades, né? São se federativas. cada unidade... Não, eu vou falar o seguinte, vamos propor logo então, né? Se cada unidade nós tivermos 100, mil contabilistas, nós temos um exército de 27.000 contabilistas. Pessoas, de um total de 500.000 pessoas disponíveis a colaborar aí com o programa. Então, é uma frente muito interessante que se inicia e se fortalece a cada momento. Como você bem disse, é um trabalho de formiguinha, né? Na questão relacionada às prefeituras que se candidataram ao prêmio começou com 300, hoje já é 1.000 e pouco. Mas, Márcia, e tem um ponto que eu acho importante destacar, que é o fato de que a sociedade reconhece os profissionais, as pessoas, né, as atividades, a partir da contribuição que a sua comunidade está dando para ela em troca. E eu penso que cada vez mais que os contabilistas estivermos junto, apoiando a sociedade nas suas fragilidades, mais e mais nós seremos reconhecidos. Seremos reconhecidos por essa atuação. A outra, aquela que é profissional, faz parte da nossa vida já. Agora, esta, que é a adição que a gente dá à nossa existência, o sentido que a gente dá para a nossa vida ao apoiar uma ação social, eu não tenho a menor dúvida, né, de que a sociedade ela é muito mais grata do que aquilo que a gente faz naturalmente como profissionais. Ah, com certeza. Você fortalece, né? Muito. Você fortalece e desenvolve toda essa questão porque o problema social não é do governo, né? Claro. É de cada indivíduo que compõe essa sociedade. Porque uma parte é dele, mas eu aprendi na vida e aprendi com um ex-ministro de que as autoridades só reagem sob pressão. Exatamente. Quer dizer, se você não exercer essa pressão, se a sociedade não fiscalizar, se ela não compartilhar, é difícil que você chegue a um bom resultado para atender uma demanda de dezenas de milhões de brasileiros que muitas vezes, hoje menos, mas que era muito mais, que vivia na miséria, né? Então, a hora que você vai lá, eu estava discutindo com a ministra Tereza, né? Ela diz assim, que o grande problema é identificar, inclusive, onde é que está a pessoa miserável. Uma parte da sociedade brasileira, a gente sequer sabe onde é que ela está para poder ajudá-la, atendê-la, a incluí-la num programa social. Eu até disse para ela, eu te garanto que um contador sabe. Com certeza. Porque ele está presente em todas as cidades do Brasil. Exatamente, né? Exatamente. E tem uma responsabilidade grande, porque ele, de certa forma, é o elo do cidadão com o governo ou da empresa com o governo, né? Então, eu acho que foi assim, muito bem acertada essa iniciativa do Conselho Federal em promover esse programa. Agora, eu acho que essa visão, por exemplo, da capacitação, desenvolvimento profissional, ela vai um pouquinho além, não só focando o profissional da contabilidade, mas educando até o público jovem, que ainda não fez opção pela formação. A gente tem alguns casos, por exemplo, de controle social e orçamento familiar, que está diretamente ligado ao cidadão do futuro, como ele vai administrar, gerir suas contas e contribuir para uma sociedade melhor. Então, existem alguns projetos em que a gente está desenvolvendo parcerias, até para falar para o público jovem, para a criança, para o adolescente, no sentido de trazer alguns conceitos importantes, como poupança, juros, orçamento, planejamento, que tem que começar dentro de casa. Né? Nós vimos recentemente que o maior problema, eu acho que para este ano, foi o aumento da inadimplência de cartão de crédito. O sujeito tem direito, começa a ter acesso a crédito, mas não sabe administrar. E aí ele atrapalha e perde o maior bem, que é o nome dele, né? Ele fica sem condição de ter crédito, porque não soube utilizar. Então, essa visão da educação como capacitação, tanto do profissional, para ele poder atuar como um voluntário, e também do público jovem, que ainda não fez a opção e pode ser um futuro profissional da contabilidade, é um foco que a gente pretende desenvolver. E vem cá, mas esse programa, ele vai se instalar nas escolas de ensino fundamental, é isso? Para prover o jovem já desde pequeno, então, conhecimento para que ele possa, quando já maduro ou quando adolescente,
decente, ele possa questionar um orçamento público, ele possa discutir a taxa de juros que está embutido no cartão dele. Ter acesso, porque escandalosa, por sinal, exatamente. Né? Você começa a conseguir questionar ou participar ou interferir quando você desenvolve essa consciência crítica. Para desenvolver essa consciência crítica, você precisa ter acesso à informação. E você tem que ir fomentando isso desde o desenvolvimento também acadêmico, né? Até para que você tenha uma sociedade muito mais bem informada, né? Não, eu acho que em todas as profissões, né? Quando a gente vê um médico, um dentista, um engenheiro, né? Ele abre a clínica dele, ele abre o escritório dele, ele não tem ideia de como é que ele faz as contas, como é que ele paga no dia seguinte os impostos, né? Porque ele não teve essa formação. Não, e esse negócio de business plan, quem é que faz? Você conhece algum empresário brasileiro que fez business plan para chegar numa empresa grande? Ele aprende isso depois, né? Eu sou contador, então eu vou lá no médico, no dentista. O duro é dentista, né? Médico eu vou, ele me cobra a consulta e 95% do tempo ele fica me consultando sobre como é que ele faz com a declaração dele. Eu falo, olha, na tua faculdade de medicina não ensinaram contabilidade, meu caro médico, né? Não, deveriam, viu? Deveriam. E o duro é quando você vai no dentista, né? Você tá com a boca aberta e ele te fazendo perguntas o tempo todo e você sem poder responder, né? Aí eu digo, pô, você tinha que ter lá no teu curso também contabilidade e finanças, né? Mas não tem. As pessoas esquecem que a vida nossa, ela é naturalmente... Jornalistas, é um absurdo o jornalista não ter nenhuma formação em contabilidade. Um artista, uma celebridade, um cantor. Ele é uma empresa, né? Exatamente. E ele não tem noção, né? Então, eu acho que esse trabalho que o Conselho Regional está fazendo, mas eu acho muito interessante, porque vai ajudar as pessoas, né, a entender melhor como é que elas podem atuar na vida, né? Isso é vida. Exatamente. Né? E fazer do profissional da contabilidade o elo, né? Para esse entendimento. Você falou uma palavra no começo, quando nós estávamos fora do ar ainda, você falou em inspirar, né? Eu gostei muito, né? Essa ideia de que o contador, ele é um inspirador, né? Ele pode te ajudar na sua vida financeira, ele pode te ajudar na sua vida orçamentária, ele pode te ajudar nas suas relações sociais, né? E ele pode ajudar o país, né? A poder ser melhor, a ser mais justo, né? Fiscalmente falando e socialmente falando, né, Márcia? Ele é fundamental, né? Ele exerce um papel fundamental para essa... Talvez o tempo também, acabou que nós ficamos tão sendo exigidos em ficar resolvendo questões que o fisco brasileiro devia ter resolvido, isso nos tomou muito tempo. E eu vejo com muita alegria que agora nós estamos retomando projetos na área social que certamente vão mostrar um lado dos contabilistas que as pessoas ainda não conhecem. Não conhecem e nem sabem que podem contar com um profissional da contabilidade nesse aspecto também, né? Essa questão, por exemplo, da mobilização social da nossa classe, no sentido de fomentar, né, acho que um desenvolvimento de uma nação mais justa, uma região mais equilibrada, ela vem, acho que contribuir com todo esse processo de melhoria, né, do indivíduo, da sociedade e de uma nação como um todo. Então, nesse aspecto, esse programa do voluntariado da classe contábil, que está num momento muito de captação de voluntários, ele tende a se desdobrar num projeto muito maior, muito mais abrangente. Acho que a próxima etapa que a gente deve focar é na identificação das organizações sociais carentes de estrutura, de controle interno, para poder se organizar, para poder prestar contas de forma transparente, para poder ter acesso a novas frentes de captação de recursos e desenvolver o trabalho dentro da missão em que ela foi concebida, né? Claro. Porque hoje você vê uma carência muito grande, às vezes você tem um sonhador, um idealizador que desenvolveu uma instituição, uma organização social e essas organizações precisam ser profissionalizadas, independente do tamanho dela. Você tem hoje, por exemplo, frentes maravilhosas na área de alimentação, na área de saúde, na área de educação, na área de desenvolvimento cultural, enfim. E muitas vezes elas perdem recursos por não ter uma Márcia, clareza. Né? Eu acho que você tocou num ponto crucial, viu? Eu me lembro que quando fiz parte do conselho
do Prêmio Bem Eficiente, a dificuldade era enorme de você identificar as organizações do terceiro setor que podiam participar daquele prêmio, porque raramente elas tinham uma contabilidade que pudesse ser transparente, ela não tinha auditoria, então elas ficavam de fora de doações importantes, porque o outro lado não consegue doar, se aquela não tem a segurança, né? Não tem segurança. E aí, portanto, ela fica ali, às vezes, num objetivo bacana, mas sem apoio, porque ela não está com as contas corretamente apresentadas, né? Então, eu acho que a gente tem um papel importante também, como você falou, em colaborar para que essas organizações possam melhorar. Não basta fazer bem feito, você tem que fazer bem feito e apresentar suas contas de forma transparente, consistente, para que o doador fique tranquilo em colocar ali o seu dinheirinho, né? Até porque, solidariamente, ele pode responder, né? Se não tiver uma transparência de propósitos, né? Trevisan, eu queria, em nome do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de São Paulo, agradecer a sua presença nesse programa CRC Conversa. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo e gostaria que, para as considerações finais, você deixasse uma mensagem para esse profissional da contabilidade se engajar no programa de voluntariado da Classe Contábil. Faço com muito prazer, Márcia, e fico feliz em saber o quanto a nossa comunidade está liderando esse processo. Eu entendo que uma das coisas que foram mais importantes na minha vida foi o fato de eu, desde muito tempo, estar ligado às entidades do terceiro setor, onde eu aprendi muito, porque o meu colega contador que está nos vendo, ouvindo, eu digo para vocês o seguinte: eu aprendi duas coisas importantíssimas, né? Desde 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando comecei. Primeiro, que quando você compartilha numa organização do terceiro setor, você aprende a fazer muito com pouco. Porque, em geral, os recursos são escassos. Aprendi bastante. O segundo, a olhar o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Você compreende melhor a limitação das pessoas, você passa a respeitar melhor o mundo que está ao seu redor. Então, eu tenho certeza que os meus colegas contabilistas vão aderir a esse nosso programa e, além de tudo, de quebra, ele garante um lugarzinho lá no céu, né? Ah, pelo menos. De quebra, né? Pelo menos isso, né? Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Márcia, e até uma próxima.